Senhor Deus Santo, Eterno de Israel, nós te adoramos, ó Deus, te bendizemos por mais um dia que vencemos, ó Pai, e aqui estamos reunidos para cumprir, ó Deus, mais uma etapa nas nossas vidas como estudantes de teologia, nesse curso, ó Pai, que o Senhor tem dirigido a vida do pastor Luiz a nos presentear, ó Deus, com o conhecimento e com o material que nos acrescenta, ó Pai, no conhecimento da Tua palavra, que as Tuas mãos, ó Pai, estejam sobre a vida de cada um, e o Senhor dirige, ó Pai, a vida de todos que já estão presentes na sala, aqueles que hão de chegar, que as Tuas mãos, ó Pai, conduza cada um, guardando, dando sabedoria e iluminando, ó Pai, a cada instante, em nome de Jesus. Então, irmãos, essa é a nossa terceira aula de métodos de estudos bíblicos. Como eu sempre falo, essa matéria ela é uma extensão da matéria de hermenêutica e exegese, que nos capacita a ver como um todo a estrutura de um livro da Bíblia, ou até mesmo de uma passagem ou de uma personagem bíblica, nos ajudando a compreender melhor a palavra do Senhor. Temos por interesse de ministrar isso nessa disciplina e passar para os irmãos, de acordo com a apostila, essa matéria que nos ajudará na interpretação melhor das Escrituras Sagradas. Estamos na página de número 7, finalizando aqui a observação da atmosfera. Essa parte o pastor coloca aqui que devo estar alerta para o tom ou espírito da passagem. É uma passagem escrita em desespero ou tom de urgência, de alegria, de humildade, de mansidão, ação de graças. Ou, às vezes, a passagem envolve vários tons. Ele até mostra aqui uma passagem de Filipenses, com o apóstolo Paulo escrevendo ao povo de Filipe. Dá para identificar a maneira que Paulo se encontrava. Na verdade, toda a carta de Filipenses é uma carta que tem por tema como a carta da alegria, e é até algo parece paradoxal, o apóstolo Paulo estando preso em Roma, envia essa carta e quase toda a carta ele aborda a palavra alegria, porque a alegria de Paulo não consistia no fato dele estar solto ou preso, consistia no fato dele servir a Cristo. E ele escreve essa carta com muita satisfação, e apesar dele estar preso em uma casa, conforme termina o livro de Atos, mas mesmo assim ele estava constantemente acorrentado a um soldado do pretório romano. Então, o pastor tem por interesse nos mostrar com essa observação da atmosfera, nós conseguimos identificar como o escritor escreveu aquela passagem, se às vezes pode ter escrito com um tom de espanto, um tom de alegria, um tom de tristeza, pode ser, às vezes, ele escreveu com pensamentos de vitória. Então, nós, ao observar isso na Escritura, vamos ter facilidade de identificar a passagem com mais clareza. Por exemplo, não sei se os irmãos já observaram, o Salmo 86, ele é um dos salmos mais tristes. Na verdade, ele é o salmo mais triste da Bíblia. Ele não é um dos salmos mais tristes, ele é o salmo mais triste da Bíblia. E nos livros de Salmos, nós temos a capacidade de observar isso com mais clareza. Alguns salmos que o salmista expressou com muita alegria, outros com tristeza, outros, às vezes, com desejo de vingança por causa dos ímpios com sua zombaria com Deus. Então, nós vemos uma gama de sentimento muito grande no livro de Salmos. Mas há algumas passagens da Bíblia que, quando você observa a leitura, dá a entender que o escritor escreveu, às vezes, com muita tristeza, com muito pesar. Você consegue, às vezes, observar quando ele se escreve com espanto, principalmente algumas perguntas que existem na Bíblia, parece que causou espanto no profeta quando ele expressou. Então, esse tipo de passagem nos ajuda, esse tipo de observação nos ajuda a interpretar melhor a Bíblia.
principalmente nos evangelhos, algumas perguntas que Jesus fez, alguns estilos de perguntas que alguém fizeram para ele, ou até mesmo as respostas que ele deu. Eu fico tentando uma coisa, por exemplo, que talvez os irmãos já ouviram falar ou já viram em alguma pregação, a parte que quase todo mundo critica Maria, irmã de Marta. Melhor, critica Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro. Na passagem, por exemplo, que Marta servia e Maria sentava aos pés de Cristo, que está em Lucas 10, as pessoas não observam que a intenção de Marta sempre foi servir. Quando você vai no capítulo 11 do livro de João, do Evangelho de João, você vai observar que eles estavam na casa de uma pessoa e ali estava sentado Jesus, Lázaro e vários fariseus, e diz a Bíblia que Marta servia. Então, ou seja, Marta tinha por gratificante servir, e não somente a Cristo, mas servir quem estava à mesa. E isso era algo que ela fazia com muita precisão. E as pessoas falam muito mal de Marta, se você observar no texto, que ela fazia isso, nas duas passagens, a de Lucas e a de João. E quando Lázaro morre, as pessoas conseguem identificar, mas se você observar no texto grego, não tem esse tom no texto grego. Que Marta chega perto de Jesus e fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Logo depois vem Maria e fala a mesma frase: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O grego, naquela passagem, ele não dá condição de interpretar que Marta foi agressiva ao falar e Maria foi mais passiva. O texto não dá essa condição. E a maioria dos pregadores, até pregadores bons, eles conseguem ver isso no texto, quando, na verdade, o texto não expressa. Eles falam que Marta chegou de forma incrédula e agressiva, acusando Jesus que, se ele estivesse lá, é como se a culpa fosse dele que Lázaro havia morrido. E já Maria chega e fala, de maneira dócil, que se Jesus estivesse lá, aquilo não tinha passado com o irmão dele. Irmãos, Marta e Maria, elas expressaram da mesma maneira. Os irmãos podem pegar no grego, pode pegar em qualquer versão do inglês, de qualquer versão que você vai observar que não houve um sentimento diferente de Marta e de Maria nessa fala dela. Só que os pregadores, para poder enfeitar a pregação, acabam fazendo isso. E com esse tipo de pregação, eles detonam a vida de Marta todinha. Acaba com Marta na pregação. E a Marta sempre sofre essa história. E as pessoas, sem muito conhecimento bíblico, empolgam com a empolgação do pregador e o pessoal entra glorificando e falando em mistério, pulando e rodando, e esse monte de coisa na igreja. Mas, na verdade, o tom bíblico ali é o mesmo, da fala de Marta e da fala de Maria. Por isso que eu estou dizendo que nós temos que saber observar o que o escritor passou e a fala de quem está pronunciando, isso, forçando a interpretação, completamente isso, irmão José de Souza. São pessoas forçando a interpretação para criar um ambiente emocionalista da igreja. Essa é a verdade. Para dar apoio às Maria, né? Que não gosta de fazer também. nada. Dá apoio às Mariana. Então, o texto não dá base para isso. Nós vemos passagem igual que Jesus falou de maneira dura, passagem que Jesus falou de maneira triste. Nós observamos isso na Bíblia. O Evangelho de João, não sei se os irmãos conseguem observar, o Evangelho de João é um dos evangelhos que Jesus mais expressou palavras tristes, foi no Evangelho de João. E o Evangelho de Mateus foi o que ele mais expressou palavras duras. É só os irmãos observar essas coisas nos evangelhos. Então, isso capacita a interpretar melhor a Bíblia. E existe passagens também, irmãos, que são passagens que, quando você lê, ela parece causar um espanto. Tem uma passagem em Isaías, que inclusive é uma profecia relacionada ao renascimento de Israel como nação, que essa passagem, me parece, ela causa, parece que o profeta, quando ele profetizou, parece que ele falou de forma espantosa, que está em Isaías 66, versículo 8,
que é uma profecia relacionada quando Israel voltou a ser nação em 1948, ele fala assim: quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Por acaso nasce uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que ele viesse às dores, deu à luz a seu filho. Parece, ao ler essa passagem, que Isaías falou num tom de espanto. Parece que ele viu tanto a queda de Judá, do reino do sul, como ele viu o renascimento dele muitos anos depois. Isaías profetizou quase 700 anos de Cristo e depois vê quase 2.000 anos de história da nação de Israel, queda e o seu nascimento, em 1948. Então, é uma profecia que parece que, quando ele profetizou, causou-lhe algum espanto ao ver aquilo ali. Então, isso ajuda a interpretar a passagem. E, claro, você tem que ler toda a passagem para entender que ele está falando do renascimento de Israel como nação. Então, irmãos, nós observamos que toda a Bíblia ela traz esse estilo de sentimento que aflora a passagem, que desperta no leitor o interesse de saber por que o escritor escreveu daquela forma e o que ele estava sentindo. Isso ajuda bastante a interpretar a Bíblia. Outro ponto, ele fala observação de termos. Ele fala que o termo é a palavra que indica. Existe palavras em algum versículo que ele é o ponto principal do versículo. Ele é o ponto principal do versículo. Então, nós temos que saber identificar essa palavra. Se os irmãos observar o capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo ele está falando a respeito da lei. Ele estava mostrando, desde o capítulo 5, que a lei é algo que revelou que o homem é pecador e que a lei não salva. E, ao mostrar isso, ele faz uma comparação do casamento e ele mostra que o homem ali no casamento representa a lei e a mulher representa toda a humanidade. E como ele mostra que essa lei é muito perfeita, que ele deixa claro que a lei ela era perfeita, isso implicando que o marido era perfeito, mas o marido é a lei, não é o marido pessoa, não, porque não tem esse marido perfeito, não. E era muito perfeito. Não tinha como ele morrer, porque ele era muito bom. Então, quem tinha que morrer era a mulher. Ou seja, no sentido, quem tem que morrer para a lei é os cristãos. E se você observar essa passagem, a palavra lei é a palavra que mais tem ênfase em todo o capítulo 7 da carta aos Romanos. O apóstolo Paulo fala de 3 tipos de lei ali na carta aos Romanos, capítulo 7. Ele fala da lei moral, da lei civil e da lei cerimonial. Então, ele apresenta no capítulo 7 a palavra lei por várias vezes. Se você ler todo o capítulo 7, você vai entender que lei é a palavra principal, a palavra mais indicada ali naquele texto. E, observando isso, você não vai ter dificuldade para interpretar o texto, conseguindo compreender que ele apresenta de uma forma metafórica a respeito do casamento e implicando como a lei era na vida, ou é na vida do ser humano. O homem sem Deus ele está subjugado pela lei e completamente condenado, porque ele não consegue, e nós não conseguimos, na verdade, cumprir a lei se não for pela graça de Cristo. O que capacita o cristão a conseguir caminhar de acordo com as Escrituras é a graça, é o Espírito Santo. Porque uma coisa, irmãos, as pessoas confundem o que a Bíblia fala. Jesus, ao ensinar que, ao relatar que ele veio cumprir a lei e não aboli-la, isso implica, que o apóstolo Paulo deixa muito claro, nós que servimos a Cristo, nós não repudiamos a lei, nós não rejeitamos a lei e tampouco deixamos de cumprir a lei. Tem pessoas que confundem. Lei moral, irmãos, ela sempre é permanente. A lei moral não foi abolida. Foi abolida, foram os códigos civis de Israel e a lei cerimonial. Ninguém faz mais culto como era no Velho Testamento e ninguém mais morre por determinados pecados. Por exemplo, um filho desobediente não morre mais porque antigamente morria. É uma pessoa que o boi dele saiu na rua e chifrou alguém. Hoje, claro, ele pode até pagar uma multa, mas naquela época, se o homem soubesse que o boi dele era um boi perigoso e que chifrava pessoas, o boi morria e ele também.
Então, era dessa maneira que ocorria. Por exemplo, se uma moça fosse estuprada na cidade e ela não tivesse gritado, ela morreria e quem a estuprou também. Se caso ela gritou, ela ficaria viva. Porque no pensamento dele, se ela não gritou, é porque ela consentiu com a situação, então ela cometeu uma abominação e merecia morrer. Então, esses códigos não existem mais. Vocês vão entendendo? Esse tipo de coisa foi abolido. Festas, isso tudo foi abolido para os... Não tem problema os judeus cumprirem festas anuais, mas... porque, na verdade, eles cumprem e ainda cumprem no mesmo período da lei. Só que isso era sombra do que havia de vir. Mas nós, gentios, não temos nada a ver com festa judaica, não temos nada a ver com nada de Israel. Nosso negócio é que o Cristo ensinou para nós. Então, os 10 mandamentos, que são lei morais, ele rege todo o caráter humano. O evangelista Cleber, porque todas as leis foram cumpridas em Cristo, então não tem necessidade daquilo que já foi cumprido a gente tornar a fazer de novo. Né? Com Se certeza. já foi cumprido, foi cumprido. A lei cerimonial foi cumprida em Cristo. E a lei moral, que é algo que nos condenava. Só que a lei moral, se os irmãos observar, a lei moral, ela revela que somos pecadores. Ao revelar que somos pecadores, ela mostra que nós necessitamos da graça. E nós só encontramos a graça na cruz de Cristo. Então, a lei nos conduz à cruz de Cristo para a salvação e Cristo nos retorna a lei para a santificação. Que a partir do momento que nós observamos, através da graça de Cristo, que nós não podemos adulterar, não podemos matar, não podemos cobiçar, não podemos idolatrar, nós estamos apartando a nossa vida das coisas que regem o mundo para servir a Cristo. Então, esse tipo de coisa nos tornam santos. Então, a lei ela veio para revelar que somos pecadores e, ao mesmo tempo, nos afastar do pecado pelo meio da graça. A única maneira de ser salvo é dessa forma. Então, quando observamos os termos, conforme o pastor coloca aqui, a palavra indicada naquela passagem, nós conseguiremos interpretar melhor as Escrituras. Uma coisa, irmãos, nós temos que tomar cuidado com interpretar a Bíblia, por exemplo, parábolas. Nós temos que identificar o assunto principal da parábola. O assunto principal da parábola. Nós não podemos ficar pegado em termos de parábola. Isso aí nós vamos criar problemas se fizermos isso. Por exemplo, existe uma parábola que fala que existia um homem que já estava dormindo, ele era dono de um comércio, e alguém chegou batendo na porta dele para que ele vendesse pão, porque essa pessoa tinha um amigo em casa e ele precisava de dar de comer para esse amigo. E o Senhor respondeu que ele já estava dormindo com os seus filhos e ele não iria abrir a porta. Qual que é o objetivo principal da parábola? Mostrar a perseverança em orar. Nós não podemos pegar ali que Deus tem filhos do qual ele estava dormindo com ele. Não estão entendendo? O principal objetivo da parábola é mostrar que nós devemos ser insistentes, nunca desfalecer nas nossas orações, estar sempre orando, e não pegar todos os termos da parábola... Evangelista, mas também pode ser também que, de repente, está falando do povo de Israel. Não, mas o texto ali, se Jesus estava falando de oração, se você não observar o contexto é de oração, de perseverança na oração. Então, se o contexto de perseverança na oração, nós temos que entender que Deus não está dormindo com seus filhos. Ele não está dormindo com muitos anjos ou com os santos que já estão no céu. Não, ali é só uma questão da parábola, para que nós entendamos. Uma parábola, ela ilustra uma verdade já ocorrida, ou que já ilustra uma doutrina. Uma parábola não cria doutrina, ela já ilustra uma doutrina que existe. A única coisa que a parábola faz é isso. Os irmãos podem ler todas as parábolas da Bíblia, os irmãos nunca vão ver uma parábola ela criando uma doutrina. Ela simplesmente está ilustrando uma doutrina de uma forma alegórica que Jesus utilizou esse meio para ensinar de forma de parábolas para o povo da sua época. A letra B aqui, irmãos, o pastor coloca a classificação de termos. Ele coloca termos de rotina, coloca termos especiais, conforme está em Efésios. Aqui nós vamos ver várias coisas nessa passagem de Efésios. Vamos observar
Efésios 1 e 2 é a saudação de Paulo, e de 3 a 14 é apenas um parágrafo, onde o apóstolo Paulo, o que dá a entender que é um dos maiores parágrafos da Bíblia, é esse de Efésios 3 a 14, onde o apóstolo Paulo discorre a respeito da graça de Deus que nos alcançou, e Deus nos separou, nos santificou, nos predestinou para ser santos diante dele. Então, alguns termos aqui nessa passagem podem criar algumas polêmicas, como a própria palavra predestinação, que dá define essa bifurcação teológica de predestinados e não predestinados, quem crê por ser calvinista e quem não crê por ser arminiano, que são discussões, para mim, à toa, porque eu, particularmente, não creio na predestinação, mas creio que eu sou predestinado. Não estou entendendo? Eu sou predestinado a ser salvo, por isso eu estou caminhando na presença do Senhor. Então, nós que temos o pensamento arminiano através de John Wells, acreditamos que sim, o ser humano, se ele não portar da maneira correta, de acordo com a palavra do Senhor, e caminhar debaixo da graça de Deus, ele tem condição, sim, de perder a salvação. Aquele que não crê por crer na predestinação, que quem foi predestinado para ser salvo vai ser salvo, amém, isso não altera em nada, porque o próprio pensamento da predestinação, eles acreditam que quem é predestinado vai viver uma vida santa, então vai ser salvo do mesmo jeito, então não tem problema. Agora, nós não precisamos perder tempo com esses termos. Temos que observar o texto, e o texto deixa muito claro que eles foram eleitos e predestinados para serem santos. A parte B do versículo interpreta o versículo. É só observar com clareza, sem forçar a interpretação. Como eu já falei com os irmãos várias vezes, nós não podemos estudar a Bíblia com a mente da igreja a qual nós pertencemos. Nós estudamos a Bíblia com a mente de Cristo. Estudamos a Bíblia com o interesse de aprender a Bíblia. Eu não estudo Bíblia, irmãos, com o pensamento arminiano, wesleyano ou pensamento arminiano. Eu estudo a Bíblia porque eu quero aprender a Bíblia. E já abri mão de muitos pensamentos da Assembleia de Deus que eu aprendi no passado, que hoje eu vi pela Bíblia que está errado, já abri mão de muitos. Já aceitei muitos pensamentos do João Calvino, porque eu vi que estava correto pela Bíblia. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu vou deixar, eu não sou calvinista, irmãos. Já falei, eu sou arminiano. Então, já aprendi muitas coisas. E nós temos que estar sujeitos a isso. Ser pessoas inteligentes a rejeitar aquilo que nós aprendemos antigamente que estava errado. Então, nós não podemos estudar a Bíblia com o pensamento da igreja que nós pertencemos, com aquela placa da igreja, com aqueles dogmas que foram implantados em nossas mentes. Procurar afirmar o conceito que já está dentro da pessoa. Na verdade, é isso. Ele pega... Está ali, ele quer afirmar que ele está correto, entendeu? Só isso. Então, nós não podemos estudar a Bíblia assim. Como eu já falei várias vezes, que antigamente eu estudava a Bíblia com a mente que eu aprendi na Assembleia de Deus há quase 30 anos atrás, e tudo aquilo que eles falavam que hoje eles não falam mais, eu via na Bíblia. Uma vez mesmo eu ouvi um irmão falando que televisão era pecado porque estava condenado pela Bíblia, no livro de Ezequiel, falava das câmeras. E ele não sei como que conseguiu ler câmera. Lá são as câmaras pintadas, que eram recâmaras, quartos pequenos, com algumas pinturas na parede. E ele disse que era câmera pintadas, que eram televisões. E as televisões que não eram a cores antigamente, há 30 anos atrás? Essas não tinha problema, então, não, né? Não estou entendendo? E quando ele falou aquilo, eu achei que estava correto. Eu falei, rapaz, não é que o negócio tem na Bíblia mesmo? Eu tinha nem umas 2 semanas que eu era crente. Realmente, o movimento de Souza foi uma coisa certa. Antigamente, até algumas igrejas até hoje, os usos e costumes são mais ensinados do que a própria Bíblia. Então, se nós temos que estudar a Bíblia com o interesse de aprender a Bíblia, esquecendo a igreja que nós defendemos ou a linha teológica. Por exemplo, eu não vou estudar as questões escatológicas com um pensamento pré-tribulacionista. Eu vou ter que considerar todas as linhas teológicas do arrebatamento da igreja, a pré, a pós e a mid-tribulacionista. Eu tenho que aceitar isso. Se eu vou estudar sobre o milênio, vou estudar os 3 tipos de pensamento a respeito do milênio. Os amilenistas, os pré-milenistas e os pós-milenistas. E a que for mais convincente pela Bíblia e não pelo meu conceito, eu abraço. Esse tem que ser o pensamento do cristão.
E, claro, e baseado na Bíblia, não é somente baseado em livros. Os livros são auxílios que nós temos, mas o principal é a Bíblia. Os irmãos estão entendendo? Esse é o principal. Então, nós temos que faltar nisso, estudar a Bíblia com o desejo de aprender, esquecendo linhas teológicas e placa de igreja. Aí o pastor coloca aqui que dentro desses termos especiais, tem alguns que são difíceis de entender, e realmente tem algumas passagens na Bíblia que não é fácil. Inclusive, eu coloquei uma passagem aqui, o versículo, se os irmãos quiserem anotar, peguei 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, onde o apóstolo Paulo está discorrendo a respeito da ressurreição. Ele chega a falar que, no meio deles ali, ele pregava que Jesus ressuscitou. E tinha alguns que estavam falando que não. Então, ele dá aquele discurso que, para mim, é um dos versículos mais extraordinários da Bíblia, que ele fala que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis e é vã a nossa fé. Então, ele começa a discorrer, e no versículo de 29, ele vai usar um termo um pouco difícil, que ele fala que, já que não existe a ressurreição, como ficam aqueles que batizam pelos mortos? Os irmãos já pararam para observar esse versículo, quando ele fala os que batizam pelos mortos? Nós temos que entender que o apóstolo Paulo não está concordando com isso. Ele não está concordando que pode batizar pelos mortos. Ele está dizendo que existe um grupo que batizava pelos mortos. Então, como é a única... Hã? 1 Coríntios, o quê? 15, 29. E só tem essa passagem na Bíblia. Então, nós ficamos assim com muita dificuldade para interpretar esse termo, pelo fato que só tem esse na Bíblia, não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Há uma maneira, claro, nós podemos raciocinar da maneira inteligente e entender que o apóstolo Paulo está falando que existia um grupo de pessoas, talvez alguma seita na época, judaica ou não, não dá para saber se era judaica ou se era da própria Grécia, que Corinto era uma cidade grega, que batizava pelos mortos. As pessoas que morreram em nome dos mortos, por eles acreditar que eles iriam ressuscitar, eles efetuavam o batismo em nome desses mortos que eles tinham como estima. Talvez seja isso que ele quer dizer. Mas nós não sabemos a fundo o que o apóstolo Paulo quis expressar com essa questão de batizar pelos mortos. Irmão, estão entendendo? Então, nós temos expressões difíceis na Bíblia. Temos algumas coisas um pouco difíceis. E outra coisa que o pastor coloca aqui é observar alguns termos cruciais na passagem, termos importantes, fundamental na passagem. Por exemplo, na carta de Judas, no versículo 3, o Judas ele inicia a carta dele, falando que ele era irmão de Tiago. Possivelmente, é claro que ele está falando desse Tiago, sendo o Tiago que escreveu a carta. Esse Tiago é o pastor da igreja de Jerusalém, juntamente com alguns outros apóstolos, e sendo esse Tiago irmão de Jesus, conforme Gálatas mostra, Gálatas 1. E talvez ele identifica como irmão de Tiago, porque o que dá a entender que Tiago era muito conhecido em Jerusalém. Tiago ele ficou muito conhecido em Jerusalém, e Judas talvez não, então ele se identifica como irmão de Tiago. Não foi presunçoso de se apresentar como irmão de Jesus, ele se apresenta como servo, mas no versículo 3 ele fala o seguinte: olha, amados, quando empregava com toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que, uma vez por toda, foi entregue aos santos. Esse versículo, irmãos, é muito rico. De acordo com toda a carta de Judas, que é uma carta escrita para debater de maneira bem severa os falsos profetas. Eu não sei se os irmãos já reparou, Judas não tem dó de falso profeta, ele chama ele com os nomes bem pesados, ele não teve misericórdia dos falsos profetas, que a verdade, falso profeta, você não pode ter dó dele, porque falso profeta vem para arrasar com a igreja. Esse é a prioridade de um falso profeta. Vamos dizer, a sua missão é arrasar com a igreja de Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele não refrescou para falso profeta, ele chama ele de lobos devoradores, destruidores de igreja. Judas usa muito termo aqui, bem pesado, chama eles de pedras submersas em festa.
Se os irmãos já foram em alguma praia, os irmãos vão ver que quando... Aqui em Queens mesmo, quando nós vimos estamos vindo do lado de Weymouth para cá, para o lado de Boston, nós passamos ali em Queens, um local ali que tem que tem uma encosta ali do mar, onde ficam alguns barcos, e quando aquela amarela está abaixo, o que nós encontramos de pedra ali não é brincadeira. E se passar algum barco grande ali, vai rachar a proa com muita facilidade, vai rachar o casco com muita facilidade. Então, ou seja, quando o Judas chama esses falsos profetas de rochas submersas em vossas festas, ele está falando de pessoas que não são cristãs verdadeiras, que são falsos profetas, que se escondem no meio dos santos, fazendo-se passar por santo, quando, na verdade, não são. Ele chama ele de nuvens sem águas. Imagina a pessoa no Nordeste do Brasil, olha para uma nuvem, parece que ela está carregada de água, e está esperando a chuva, e a chuva nunca vem. Então, é como que aquelas pessoas que fazem promessas, mas nunca cumprem. Chama ela de estrelas errantes, que onde ela passa, deixa um rastro que só causa tristeza e dor no seio da igreja. Então, por isso, ele coloca ele emprega esse versículo 13, falando que ele buscou como empregar, ou seja, se você for observar, ele mostra que ele quis empregar a respeito da fé comum que eles tinham. Ele fala que isso ele tentou escrever com muita diligência. Então, você vai observar que a palavra aqui, diligência, salvação comum, ele colocou ali que ele sentiu obrigado exortar o povo a batalhar pela fé dos santos. Então, se você observar esses termos, que é um versículo bem cheio de... Não tem apenas um termo, vai te ajudar a interpretar. Você vai ver que ele buscou com muita diligência, talvez escrever algo a respeito da doutrina da salvação, nós não sabemos, ou compartilhar algo da salvação com aqueles cristãos que se encontravam na dispersão nessa época, e ele se sentiu obrigado a ver proliferando os falsos profetas, os ensinamentos errados. Então, ele se sentiu obrigado a exortar o povo, ou seja, a trazer um despertar no povo, para que eles entendessem. Batalhar pela fé, irmão, fé ali não é a fé que nós cremos em Cristo. A fé ali é o conjunto de doutrinas que eles aprenderam através dos apóstolos. Eles deveriam voltar novamente ou não abandonar os ensinamentos dos apóstolos, e sabendo que essa batalha pela fé é porque eles eram santos. Então, se você separar esses termos, você vai ter muita facilidade de interpretar o versículo. O pastor coloca que expressões profundas de conceitos, conforme Romanos 12, versículo 1 e 2, que o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos e santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2, ele fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você observar, você vai ver expressões profundas nesse versículo. A primeiro, o apóstolo Paulo faz um apelo, depois ele leva o povo a ter menção de como era o culto veterotestamentário, aquele sacrifício que era apresentado, porém o sacrifício era imolado, era morto, e ele compara com o que nós apresentamos para Cristo, que já não é morto, é vivo. E depois de apresentarmos algo para Cristo, ele mostra que nós devemos não conformar com esse mundo. E conformar, se você observar, tanto conformar como transformar, tem forma no meio. Então, ele mostra que nós não devemos conformar, ou seja, nós não devemos adequar a forma do mundo, mas devemos transformar a nossa mente. Ele fala em a renovação da vossa mente. Uma mente renovada é uma mente baseada na palavra. Então, ele vai e fala que aí nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo quer experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que, às vezes, irmãos, a agradável e boa e perfeita vontade de Deus que ele tem para nós, às vezes não é a que nós queremos. Às vezes não é a que nós queremos, porque às vezes nós pensamos que vontade de Deus em nós vai ser sempre coisa maravilhosa. E, às vezes, Deus nos coloca em um deserto, como fez com vários homens da Bíblia. Vários homens da Bíblia. Por exemplo, é muito lindo pregar a vida de Abraão. Falar sobre Abraão,
escorrer a fé de Abraão agora e querer a fé de Abraão, mas nós estamos dispostos a abrir mão do que Abraão abriu para ter a fé de Abraão? Por exemplo, pedir um filho nosso. Será que estamos dispostos a isso? Se você observar pelo texto, você vai entender que Isaac já talvez era um pré-adolescente, porque Abraão colocou a lenha nas costas dele. Então, ele não era uma criança de 7 anos. Para ele carregar um fecho de lenha aqui e pelo jeito era muita lenha, porque não se crema um corpo com tanta facilidade, porque ele ia ser apresentado em holocausto. E o holocausto deve ser queimado por completo, até virar cinza. Então, ele estava carregando uma quantidade de madeira boa. Então, supõe que não era alguém tão pequeno, talvez uns 14 anos, 13, 14, alguns sustentam até 17 anos, não sabemos. Mas uma coisa era, ele já não era tão criança, já tinha vivido com os pais. E é muito fácil expressar que a vontade de Deus na vida de Abraão, que ele virou o pai da fé, mas ele virou o pai da fé diante de uma circunstância não tão boa que nós, às vezes, admiramos tanto e esquecemos do que ele passou. Como nós vamos dizer, tomar forma do mundo, o versículo 12, o versículo 2 do capítulo 12. Então, experimentar a vontade de Deus em nossas vidas, nós só vamos aceitar a vontade de Deus e entendê-la que ela é boa, agradável e perfeita, indiferente das coisas que nos rodeiam, quando nós tivermos uma mente renovada e quando nós realmente apresentarmos a Deus os nossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Quando nós cultuarmos a Deus de maneira racional, com vontade, com interesse, nós vamos entender que tudo que Deus faz coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Mas isso tem que ser uma entrega total a Deus. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, todo mundo fazia. É algo difícil, mas não impossível, e que parte de buscar a Deus e através da graça de Cristo, nós conseguimos chegar lá. Então, o pastor mostra aqui que tem expressões profundas, como realmente tem. Ele mostra mais aqui que termos literais ou figurativos, conforme essa passagem aqui de João 1:29, que João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali nós vemos que há um termo figurativo, que é o cordeiro, que Jesus não era um cordeiro, ele era uma pessoa, mas apontando para os cordeiros do Antigo Testamento. E ele fala que tira o pecado literal do mundo, englobando todas as pessoas. O mundo ali, cosmos, que na língua grega tanto faz o sistema, o planeta ou multidões de pessoas. Então, quando ele apresenta que ele tira o pecado do mundo, esse cordeiro é figurado, e mundo também é no sentido figurado. E tem a expressão literal, que é tirar o pecado. Então, esse tipo de expressões, quando nós observamos, temos facilidade de interpretar a Bíblia. E tudo aquilo, irmãos, que é alegórico na Bíblia, não está com dificuldade de entender que é alegórico. Tem pessoas que querem alegorizar uma coisa e outras não. Por exemplo, o defeito que muitos cristãos têm para tentar defender a sua doutrina, a doutrina dele, não bíblica. Por exemplo, no livro do Apocalipse, eles pegam aquilo que eles querem e colocam como literal e pegam aquilo que eles querem e colocam como alegórico. Então, eles fazem uma mistura, e o que é alegórico na Bíblia está claro, irmãos. Por exemplo, Jesus falou no capítulo 10 do Evangelho de João, eu sou a porta. Jesus é uma porta? Não. Os irmãos estão entendendo? Ele não é uma porta. Ele falou de forma alegórica. Então, nós temos essa capacidade de entender isso. Aí as pessoas, às vezes, querem apenas forçar uma interpretação para defender aquilo que eles querem. Se os irmãos quiserem ver isso, é só os irmãos pegar alguns debates, Padre Samuel, seja no Vejam Só, ou aquele debate do César Cavalcante. Você vai observar que muitos pregadores ali, eles têm o interesse de defender o que ele pensa, então eles alegorizam tudo ou coloca tudo como literal. E a Bíblia deixa muito claro o que é alegoria e o que é literal. É só ler com vontade de aprender que a pessoa vai observar. Eu entendo que algumas profecias podem ter algumas dificuldades, como eu falei na aula passada, principalmente no livro de Ezequiel, que, por exemplo, nós vemos no capítulo 43 do livro de Ezequiel, que ele fala de um templo.
e a dimensão daquele templo nunca existiu em Israel. Aí existe o pensamento que esse templo poderia ser o templo ou do período do anticristo ou do período do milênio, para quem crê no milênio como literal. Então, mas nós não sabemos se é uma alegoria ou se é literal. Há quem defende que é alegoria. Os amilenistas, por exemplo, defendem que é alegoria. Os pré-milenistas defendem que é literal. Só que o texto ficou um pouco dificultoso para interpretar. No capítulo 47, ele repete novamente a respeito de um templo e de um rio, que ali eu creio com muita facilidade que é alegoria. Ele não está falando de algo literal. Mas no capítulo 43, fica muito difícil de tentar interpretar como alegoria. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. E outra coisa que ele mostra é identificar o termo, como alguns verbos, pronomes e etc. Isso, quem tem um pouco de noção da língua portuguesa vai conseguir identificar essas coisas no versículo que ele está lendo, ou de toda a passagem, os verbos principais, os pronomes. A Bíblia, a maioria dos versículos bíblicos, principalmente nas Bíblias que realmente são traduções e não versões, a maioria dos pronomes, se os irmãos observarem, são ocultos, ou são pronomes dentro do hebraísmo, da maneira que o João Ferreira de Almeida, o outro tradutor, traduziu como vós e outros pronomes. Então, algumas Bíblias de hoje traz você como a Nova Almeida, parece que a Bíblia da linguagem de hoje traz você, tem uns que traz até tu, e vai indo assim, mas a maioria dos pronomes da Bíblia, se os irmãos observar, são ocultos, que é algo dentro da língua portuguesa que não temos necessidade de querer esclarecer. Pela conjugação do verbo, você vai saber qual o pronome que está ali. Então, no grego, é da mesma maneira. Algumas Bíblias acrescentou os pronomes para facilitar mais na interpretação da Bíblia. Algumas ficaram boas, outras ficaram demais, complicou para a leitura de muitas pessoas. Então, eu sempre falo, fazer comparações com versões é bom, mas nós temos que utilizar sempre traduções verdadeiras, como João Ferreira de Almeida, Bíblia de Jerusalém, Seja Fiel, Corrigida, Atualizada. Isso são traduções. King James, mas versões Nova Linguagem de Hoje, Nova Versão Transformadora. Essa Nova Almeida atualizada, ela ficou meio bagunçada, eu tenho ela aqui, eles colocaram pronomes e colocou muita coisa nela que não deveria ter. Então, a Bíblia perde um pouco a sua semântica, a sua sincronia, quando você pega a Bíblia no original grego e pega ela em alguma tradução boa, principalmente pessoas, igual a irmã Lúcia, que fala inglês muito bem, eu não sei se ela tem o hábito de estudar na Bíblia em inglês, vê que a Bíblia no inglês tem uma semântica muito boa, da devida tradução ser muito perto das línguas originais. Como o inglês não é uma língua latina, ele não desenvolveu no latim, ela ajuda bastante. Então, esse tipo de traduções bíblicas são muito boas. Ok que tem muitas traduções, mesmo no inglês, que não foram do original direto. A maioria das Bíblias hoje está escrita traduzida do original. Quando você estuda a respeito da tradução, eles recorreram à Septuaginta ou à Vulgata Latina. Principalmente as Bíblias francesas, em espanhol, a Bíblia em português. João Ferreira de Almeida, ele utilizou muito o latim para traduzir a Bíblia. Se os irmãos pegar as Bíblias mais antigas, corrigidas de João Ferreira de Almeida, os irmãos vão ver que ela é muito parecida com a Vulgata Latina. Então, a facilidade de hoje, nós temos muitas traduções boas e isso nos capacita a observar isso melhor. Irmãos, Edson colocou ele no acesso, mas eu não... Ah, tá, concedente à porta, é isso mesmo, é o acesso. É isso que é o que queria falar. Então, irmãos, nós estamos agora aqui no método sintético. O pastor coloca aqui que definição. É o método que estuda um livro como uma unidade, procurando entender a mensagem do livro como um todo. Ou seja, é pegar esse livro e absorver o melhor dele, procurar saber por qual razão aquele escritor escreveu aquele livro. Por exemplo, tem um livro no Antigo Testamento, que é o menor do Antigo Testamento, o livro de
Obadias, e quase ninguém consegue identificar qual foi a razão que Obadias escreveu aquele livro. Obadias, se você observar, ele não escreve para a nação de Israel, tanto o Reino Norte, nem tampouco para o Reino Sul. Ele escreve declarando a queda dos descendentes de Esaú, me fugiu o nome agora do descendente de Esaú aqui, que chama ele de Terra Vermelha. Me fugiu o nome aqui agora. Mas ele escreve condenando os descendentes de Esaú. Então, quando você observa, você vai ver que eles eram muito soberbos e porque eles se engrandeceram com a queda de Jerusalém. Por isso, Deus levou o profeta Obadias a proferir palavras duras contra aquele povo, que aquele povo seria riscado da história do mundo, da história, como eles foram realmente riscados. Deus permitiu tanto que eles, os edomitas, Deus permitiu tanto que os edomitas chegassem ao poder, que eu não sei se os irmãos sabem, toda a dinastia herodiana, o primeiro rei Herodes o Magno, como seus 7 filhos, que carregavam o título de Herodes, que Herodes não era um nome, era um título, eles eram idumeus. Sendo idumeus, eles eram descendentes de Esaú, dos edomitas. Só que no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, ele matou toda a descendência de Herodes, ele destruiu por completo os edomitas. Então, os edomitas foram, de acordo com o profeta Obadias, eles foram riscados do mapa. Então, se os irmãos conseguirem identificar para quem foi a profecia, quem era Edom, que tem pessoas que às vezes não conseguem identificar porque atropelou o Velho Testamento todo até chegar lá. Eu sei que a primeira leitura da Bíblia não vai te ajudar a identificar muita coisa, principalmente esses nomes. Até nós conseguimos calcular que os edomitas eram descendentes de Esaú. Às vezes, naquela genealogia que passa, e nós passamos muito rápido, porque realmente é cansativo. Então, nós passamos muito rápido naquela genealogia, mas a genealogia, nome de cidades, ajuda muito a interpretar a Bíblia. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos, e quem já ouviu isso, faz assim com a mão. Quantos aqui já ouviram as pessoas falar que a arca foi roubada de Israel e ficou 20 anos fora de Israel? Quantos fazem assim com a mão? O Zé de Souza, nosso irmão Washington, o Elvio. Isso nunca aconteceu, irmãos. Ela nunca ficou 20 anos fora de Israel. A arca foi levada para a terra dos filisteus. Lá na terra dos filisteus, ela ficou no templo de Dagon. Pela manhã, a estátua de Dagon estava com a cara em terra. Eles levantaram ela. No segundo dia, ela estava com a cabeça cortada e as 2 mãos cortadas. Eles já não tiveram o que fazer e Deus lançou uma praga sobre eles, sobre os filisteus. O que eles fizeram? Fizeram hemorroidas de ouro e ratos de ouro e colocou dentro da arca e estava conduzindo a arca de volta para Jerusalém. Só que eles não chegaram em Jerusalém. Eles deixaram na casa de Obed-Edom. Quando você observa aonde era a casa de Obed-Edom, já era nos termos de Israel. Então, ela nunca ficou fora de Israel. Nunca ficou fora de Israel. E outra coisa, se a arca tivesse ficado perdida, como que no capítulo 14? Porque é no capítulo 20, e cada segundo livro de Samuel, melhor dizendo, capítulo... Deixa eu me achar aqui, capítulo 12, me parece. Capítulo... Não, capítulo 6. No segundo livro de Samuel, capítulo 6, quando Davi está no trono, que ele regressa a arca para Jerusalém. Se os irmãos observar no texto, a arca nunca esteve em Jerusalém, a arca estava em Siló. Lá estava o tabernáculo. O tabernáculo era composto com todos os utensílios. A tenda de Davi só tinha a arca da aliança. Ela não tinha candelabro, ela não tinha altar de holocausto, ela não tinha mesa dos pães da proposição, não tinha altar de incenso, ela só tinha a arca. Era uma tenda pequena onde a arca estava dentro. Isso era a tenda de Davi.
Quando eles queriam apresentar alguma coisa para Deus, eles iam a Siló, no tabernáculo, e lá eles apresentavam. Mas na Arca de Davi, não. Quando você vai no capítulo 14, os irmãos observar no capítulo 7, no capítulo 4, melhor dizendo, eles tomam a arca. No capítulo 5, eles regressam a arca para Jerusalém, melhor, para Israel. Eles deixaram na casa de Obed-edom a arca, e me fugiu o nome da cidade que é agora de Obed-edom. Deixa eu só achar aqui. É Kiriat Jeraim. Quando você vai olhar pela geografia bíblica, Kiriat Jeraim, irmãos, era dentro de Israel. Aí todo mundo prega que ela ficou 20 anos sumida, porque ele fala aqui, ó. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Aminadab, no outeiro, e congregaram Eleazar, seu filho, para guardar-se a arca. Aí ele fala, e sucedeu o quê? Desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. 20 anos que a arca ficou aqui, não é que ela ficou perdida. Não estão entendendo? Ela ficou em Kiriat Jearim por 20 anos, e não 20 anos perdida. No capítulo 14, versículo 18, diz assim, Saul disse a Aías, traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. O escritor de Samuel possivelmente deve ter escrito do período do cativeiro, quando a arca já havia sumido. Então, ele está escrevendo que ela ainda estava em Israel no período de Saul. E outra, irmãos, se fosse olhar pela matemática, se a arca ficou sumida desde antes da assunção de Saul ao poder e até Davi ao poder, a arca ficou mais de 40 anos desaparecida. Não seria só 20 anos. Porque o escritor do livro, Lucas, escrevendo no livro de Atos, no capítulo 7, a pregação de Estevão, ele fala que Saul reinou 40 anos. E se a arca foi pega pelos filisteus antes de Saul assumir o trono. Então, se ela tivesse sido roubada pelos filisteus e ficado sumida pelos filisteus, passaria aqueles 20 anos, mais 40 anos de Saul, e não sabemos mais quantos anos de Davi. Então, daria, vamos colocar 10 anos, daria 70 anos, e ela nunca ficou perdida esse tempo. A arca estava dentro dos termos de Israel, só não estava nem em Siló e tampouco em Jerusalém. Depois que Davi fez a tenda, ela estava dentro de Jerusalém. Agora, as pregações são muitas pregações que eu já ouvi falando que a arca foi roubada, foi perdida. E a única vez que a arca foi perdida foi onde Jeremias escondeu ela, que ele escondeu tão bem que até hoje já está desaparecida. Foi a única vez. E mais época nenhuma. Ela foi roubada, traga novamente, que é esse período dos filisteus. Agora, por quê? Falta de observação da geografia bíblica, de observação do texto, da história que estava passando, e criaram essa... E o interessante é que repetiram tanto que parece que é verdade. Nós observamos que as pessoas repetem tanto um ensinamento que a Bíblia não aprova e que aquilo parece que se torna uma verdade naquela igreja. E, infelizmente, no meio do povo pentecostal, esse pensamento que a arca ficou desaparecida acabou virando uma verdade. E é só observar os textos bíblicos que ela não ficou desaparecida em momento nenhum. Ela foi devolvida para Jerusalém com muita rapidez pelos filisteus terem medo da arca. Como ninguém procurou trazer a arca de volta durante esse tempo. É isso que realmente o texto quer dizer. O único que preocupou em levar a arca foi Davi. Teve alguns contratempos, mas depois ele fez da maneira correta e trouxe a arca para Jerusalém, e ali ele criou a chamada tenda de Davi. Então, é só observar o texto com clareza que vamos conseguir aprender o que a Bíblia quer falar. E fala a importância, irmão, do método sintético. Aí o pastor coloca aqui que ele é a base de toda a análise. Ele é a base e o alvo de toda a análise. Toda a observação que nós vamos fazer numa passagem da Bíblia é observar através do método sintético.
Ele coloca que esse método sintético ele é uma ajuda indispensável para o ensino da pregação, ou seja, essa observação que vamos analisar completamente todo o texto, procurar, se não entendeu, lê de novo, procura saber por que determinadas coisas estão naquele texto. E ele fala que também é o melhor meio de aprender a mensagem de um livro. Eu não sei se os irmãos já observou, nos evangelhos, por exemplo, tem algum dos evangelistas que sempre colocam uma coisa a mais nas passagens que são repetidas, que outra não colocou. E quem coloca sempre, se os irmãos observar, ou é Mateus ou é João. Por que é Mateus e João? Porque Marcos e Lucas não foram testemunhas oculares de Cristo. Marcos, ele talvez converteu na pregação de Pedro. Marcos não era apóstolo. Por isso que, às vezes, eu não aguento quando um pregador vai pregar e fala, vamos abrir a Bíblia no livro do apóstolo Marcos, o evangelho do apóstolo Marcos. Marcos não era apóstolo, Lucas não era apóstolo, Tiago não era apóstolo e nem Judas era apóstolo. Pedro era apóstolo, Mateus era apóstolo, João era apóstolo e Paulo se tornou apóstolo, prematuro, mas se tornou apóstolo porque ele viu a Cristo e foi escolhido por Cristo para ser apóstolo. Não foi o 13º e nem tampouco Paulo ocupou o lugar de Judas. Paulo foi um apóstolo, segundo o que ele fala, um apóstolo prematuro que foi nascido fora de tempo e escolhido por Cristo de uma maneira especial. Nós não sabemos qual a razão que que Jesus, depois de morto e ressurreto, escolheu o 13º, não, escolheu Paulo como apóstolo. Se fosse colocar, ele seria o 14º, né? Porque Matias ocupou o lugar de Judas, então Matias seria o 13º. Ele foi esse desbravador do cristianismo. Nós não entendemos por quê, mas foi o que Deus quis. Ele escreveu quase metade do Novo Testamento e foi quem Deus escolheu para fazer essa obra. Então, irmãos, observar um texto, observar todo a mensagem do livro e fazer uma análise, ficar observando palavras e determinados termos, vai ajudar a interpretar a palavra do Senhor e, como o pastor coloca aqui, ele é indispensável tanto para o ensino, como para a pregação e tanto para aprender a mensagem de um livro. Como eu falei, por exemplo, Marcos e Lucas, eles não foram testemunhas oculares de Cristo. Mateus e João, sim. Por que quando Mateus escreve sobre o cego Bartimeu, ele fala que eram 2 cegos? Porque ele estava lá e viu 2 cegos. Se os irmãos observar o endemoniado de Gadara ou de Gesara, não importa, mas a cidade não são a mesma. Não sei se os irmãos já observou. O evangelho de Marcos fala Gadara, o evangelho de Mateus fala Gesara. Porque Gadara e Gesara eram 2 cidades diferentes que ficavam em uma região chamada Decápolis, que quer dizer 10 cidades. Possivelmente aconteceu na região de Gesara e Marcos resolveu colocar Decápolis por ela ser a cidade principal dessas, melhor, colocar Gadara por ela ser a cidade principal dessas 10 cidades e que não alterou em nada na doutrina bíblica. Mateus fala que são 2 endemoniados. Marcos escreve um, que foi o endemoniado que mais se destacou. Os 2 cegos, Mateus escreve 2, Lucas e Marcos escreve 1. Porque Lucas e Marcos não foi testemunho ocular. Mateus escreveu da maneira que ele viu. Então, esses termos se contradizem a Bíblia? Não. Se nós observarmos algumas coisas, fazer uma análise, por exemplo, da crucificação. Na crucificação tem termos diferentes, de um para o outro apóstolo. Não sei se os irmãos observou isso. Os apóstolos, o Lucas e Marcos. Outra coisa que parece haver algo diferente no texto, quando os evangelistas escrevem, quando eles falam da crucificação, quando eles falam da multiplicação dos pães, apesar que João é o único que escreve com mais detalhe. João escreve quem tinha os pães, quem correu atrás dos pães, ele dá até o detalhe de que os pães eram feitos. Só que uma vez um irmão falou que, na verdade, um dia desse surgiu uma história na internet que Jesus ele multiplicou pães e peixes, mas os pães sobraram e os peixes não. Os irmãos já ouviram isso?
que os peixes não sobrou. O Evangelho de Mateus não relata a respeito dos peixes, Marcos não relata, nem Lucas, melhor, Lucas e nem João. Marcos relata que sobrou peixe e pão. E uma vez eu ouvi um irmão afirmando que só sobrou pão porque... E ele criou toda uma teologia em volta do pão que eu não entendi nada. Ele falou que o pão representava Cristo. E se fosse também, irmãos, a palavra peixe no grego representa Cristo. Para quem não sabe, o peixe é o símbolo do cristianismo. Então, se fosse assim, era para sobrar o pão, o peixe também, no pensamento dele. Mas o Evangelho de Marcos é o único que mostra que sobrou peixe. Os demais não falam que sobrou peixe. O evangelista, tem um pouco tempo aí, que foi um pregar lá sobre esse texto aí, e eu fiquei horrified, estava indo até direitinho, mas ele chegou num ponto que eu falei, não, impossível, onde que ele arrumou isso? Ele disse que porque o homem decidiu entregar os peixes, saiu de lá rico, porque... Mas onde ele viu isso no texto? Eu falei, gente, não, mas é porque estava querendo falar sobre missão e dízimo, né? Então, Tá. ele tinha que arrumar um negocinho lá para poder... Tinha que mentir, que é verdade. Mentir para empolgar o Mas povo. o homem decidiu entregar o que ele tinha, ele saiu de lá rico, porque tudo é mole. Eu falei, gente, o sangue de Jesus tem poder. Como diz Zé de Souza, que o Jesus tinha casa na praia. Na verdade, eu ouvi um falando que o rapaz que deu 2 pães depois teve uma padaria. Não sei de onde ele tirou isso também. Mas é porque para forçar a pessoa a entregar, né? Então, dizendo assim, se você dá, meu filho, você vai ficar rico. É só assim. Eu já falo de toda a igreja que eu falo. Se você der dízimo, você não vai ficar rico. Não vai ficar. Você só vai ficar rico se Deus quiser que você fique rico, porque nem todo mundo pode ser rico, irmão. Não, nem e também todo mundo pode os ser rico. princípios, né? A pessoa tem os princípios que a E nem pessoa... todo mundo pode ser rico, porque como o pobre já pisa nos outros, imagina rico, hein? Pois é, não tem o que Deus quer que ele tenha. E outra, Jesus ensinando na oração, modelo, conhecido como oração do Pai Nosso. Na petição, o que é que ele manda pedir? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. De cada dia. Essa é a preocupação de quem serve a Deus. Vai ter pessoas... Jacó não falou a mesma coisa. Jacó disse assim, ele disse, se tu me daste pão para comer, né? Roupa para vestir, então quer dizer, tudo aquilo que o Senhor me der, eu devolvo o dízimo. Quer dizer, ele estava simplesmente pedindo o necessário para viver, mais nada. E Provérbios fala também, eu não penso nem em riqueza e nem pobreza, o que eu peço é que o Senhor me dê o pão de todos os dias. Então, o Naldo Bozé colocou uma coisa aqui interessante, que prosperidade não ter falta de nada. Eu já coloco que prosperidade é você confiar que Deus vai suprir as suas necessidades. E a necessidade de muitas pessoas, às vezes, é grande. Vai ter outras que não precisam de muita coisa. E a verdade é, eu, particularmente, não sou rico, não deve ser ruim ser rico. Eu, pelo menos, imagino que não deve ser ruim ser rico. Mas Deus sabe para quem e quem merece riqueza. Houve homens na Bíblia muito ricos, como Salomão, os reis de Israel, homens ricos como José de Arimateia, que se não fosse por ele, Jesus não teria um túmulo. Homens ricos como Nicodemos, que cedeu todo o perfume, toda a especiaria para Jó é um também. Então, tipo assim, existem pessoas que Deus dá condições para ela. E existem outros que nunca vai ter. A Bíblia fala que enquanto existir sol e lua, vai existir pobre na terra. Então, vai ter pobre por um bom tempo. Então, nós temos que entender isso. Outra coisa, irmão, na Bíblia, que muitas pessoas não observam quando o escritor escreve. Por exemplo, quantas vezes o galo cantou quando Pedro negou a Cristo? Alguém pode falar, abre o áudio e fala. Irmão, nunca ouviu essa passagem, não, irmão? Eu vi, mas a gente tá toda a vida falando que é 3 vezes, agora se eu não sei. Que o galo cantou? Olha lá, lê o texto, né? O Galo cantou uma vez e Pedro negou 3.
A irmã falou que cantou uma vez. Para finalizar o assunto da riqueza, o irmão Edson coloca aqui: riqueza também é mérito de quem trabalha. Essa é a realidade. Quer ficar rico, levanta cedo e vai trabalhar e investe o seu dinheiro nas coisas corretas. Gasta menos e investe nas coisas corretas. E a irmã disse que Galo cantou uma vez e Pedro negou 3. Os irmãos estão de acordo, irmãos? É isso? A nossa irmã Jane falou que é isso. Mas os irmãos sabiam que o Galo cantou foi 2 vezes? Não sabia disso? O Galo cantou 2 vezes. É só abrir o Evangelho de Marcos. Marcos relata isso com mais clareza. E ele diz o seguinte: fala assim, ó. Então lhe disse Jesus: todos vós escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para Galiléia. Deixa eu achar o versículo. Aí vai assim, Pedro vai e fala: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro era arrogante mesmo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Aí, quando Pedro nega a Cristo, está aqui. Quer ver? Que ele vai perguntando, vai falar assim, o versículo 72. Logo cantou o galo pela 2ª vez. Aí, vou pegar aqui, não, Pedro. Mas ele outra vez negou. E pouco depois ali estava e disse... Vou ler do versículo 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Vendo Pedro que se aquentava, ficou-se e disse: tu também estava com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que está a dizer. E saiu para o alpendre, e o galo cantou pela primeira vez. E a criada, vendo, tornou a dizer circunstantemente: é um deles, mas ele outra vez negou. E pouco depois, os que estavam ali disse a Pedro: verdadeiramente é um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falas. E o galo cantou, e logo cantou o galo pela 2ª vez. Então, ele negou 3 vezes, o galo cantou 2. Os irmãos estão entendendo? O galo cantou 2 vezes. É que eu falo, irmãos, os 4 evangelhos têm que ser lidos em conjunto. Nós não podemos deixar isso, porque eu peguei esse negócio que eu lembrei que um dia o irmão, ele perguntou quantas vezes o galo cantou, todo mundo respondeu uma, e ele confirmou, só que na hora que ele confirmou foi na mesma hora. Eu não queria fazer isso, mas foi na mesma hora que eu falei 2. Então, a minha voz e a dele cruzou no momento, que inclusive eu estava com o microfone, e acabou que os pessoal foi perguntar se era 2 ou 1. Eu peguei e falei, foram 2, e mostrei pela Bíblia. E ele que estava dando estudo bíblico, então complicou muito a vida dele que o galo cantou 2 vezes, não uma. Então, é esse tipo de coisas que nós temos que observar na Bíblia e fazer uma análise de todas as passagens que falam a respeito daquilo. Os evangelhos não têm que ser interpretados à luz daquilo que um complementa o outro. Tem muitas coisas em Lucas que não está nos demais evangelhos, muita coisa em João, mas o evangelho de Marcos e Mateus, eles repetem muita coisa. E o muito que o evangelho de Marcos provavelmente foi escrito primeiro do que o evangelho de Mateus, mas Mateus foi testemunho ocular de Cristo. Então, nós observamos que o evangelho de Mateus não é só extenso em tamanho a mais do que Marcos, mas ele é um evangelho mais completo do que o de Marcos, porque Marcos não preocupou em discorrer muita coisa relacionada aos ensinamentos de Cristo. Ele simplesmente preocupou em falar a respeito dos feitos de Cristo, da ação de Cristo. Mas dentro de algumas coisas daquilo, principalmente se Marcos escreveu o evangelho dele baseado no que Pedro ensinou, essa passagem do galo foi a passagem que Pedro deve ter contado para ele com muita tristeza, e contou da maneira bem correta, que o galo cantou 2 vezes. A respeito de que galo é esse, não faz muita diferença. Eu não sei se os irmãos já ouviram algo diferente. Há quem crê que o galo é o galo bicho,
Não sei se o galo é uma ave, porque já que não voa, que o galo, mas o galo era um animal considerado impuro pelos judeus, e há aqueles que creem, pastores bem responsáveis pela Bíblia, exegetas bíblicos, que acreditam que esse galo que cantou seria a troca de turno de soldados em Israel, e nessa troca de turno, esse galo não é um galo literal, e sim uma trombeta tocada. Eu, particularmente, acredito na teoria do galo, o galo como bicho, porque a palavra galeaço, que alguns tentam identificar sendo essa trombeta, é uma palavra em latim, não em grego. Então, seria uma palavra em latim. E outra, a troca de turno de Israel não era às 3 da manhã, como eles falam. Não eram às 3 da manhã. Então, não sendo às 3 da manhã, dificultaria que fosse uma trombeta, e sim um galo. Aí eles vão alegar, mas naquela região não existia criação de galo, porque galo era impuro. Irmãos, o camelo é impuro, e os judeus criavam camelo. Cachorro é impuro, era impuro dentro da lei judaica, e eles criavam cachorro. Aí, ou seja, por que eles não iam criar galo? Se o galo é o que fazia que a galinha reproduzisse, então por que eles não teriam galos e sim só criação de galinha? Isso é tentar forçar, dentro de uma questão de geografia, uma coisa que não temos como ter certeza se tinha ou não algum galinheiro ali por perto. Então, eles querem forçar que é trombeta, mas isso não altera em nada. O que é importante é que o que Jesus falou cumpriu. A trombeta tocou, o galo cantou e Pedro negou. Mas lembrando os irmãos que foram 2 vezes que o galo cantou. Nossa, irmão, o galo aí é uma ave, colocou. É o que o irmão Zé de Souza acabou Mas de aí, colocar aqui. eu não li aqui de novo o texto, não, mas então, mas só da segunda vez que o Galo, depois que ele negou 3 vezes, não é isso que o Galo, Porque, na ele, verdade, ele negou uma vez, o galo cantou, ele negou a segunda vez, o galo não cantou, e na terceira vez que negou, o galo cantou Galo novamente. cantou. Agora, nenhum dos textos se contradiz. Jesus disse assim, em Lucas e em Mateus: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Eles só não deram o número que o galo ia cantar. Marcos deu o número. Os irmãos estão compreendendo? Não houve contradição. Marcos foi específico. Antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3. Mateus e Lucas simplesmente escreveu: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Então, não há contradição no texto. Mas a quantidade de número, que é o que eu queria colocar em foco, foram 2 vezes. Só que passa desapercebido por quê? Porque nós lemos em Mateus e logo após o Evangelho de Marcos. E ao ler no Evangelho de Marcos, nós não observamos, às vezes, isso aqui cantou 2 vezes. E logo, já lendo o Evangelho de Lucas, já entendemos da mesma forma que foi dito em Mateus. Então, quando não observamos essas coisas, nós corremos o risco de falar esse tipo de coisa, que não altera na doutrina, não altera, mas sempre tem um observador quase igual eu na igreja que vai saber que você falou o que está errado. Irmão Kleber, Sim. mas no caso aí, no Marcos não fala que o Galo não cantou a primeira vez para depois ele negar ele 3 vezes? Não, se você ler lá o texto, vai falar que ele negou a primeira vez, o Galo cantou. Ele negou a Uhum. segunda vez, aí o texto que vem embaixo já fala que alguém novamente falou que não, você também é Galileu. E ele falou, começou a praguejar, e ao negar pela terceira vez, o Galo cantou. É assim que o texto está lá, os irmãos podem ler o Mas texto. tem uma contradição aí. Um fala que antes que o Galo cante, ele negaria 3 vezes. O outro Galo não negou uma vez para o Galo cantar? Não há contradição, porque ele só não deu a quantidade de número. Mateus e Lucas não deu a quantidade de vezes que o Galo ia cantar. E Marcos deu. O que ele quis dizer é o seguinte: antes que o Galo cante, tu me negarás. E Marcos escreveu: antes que o Galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes. Só isso. Ele deu o número, a quantidade de vezes que o Galo cantaria. E os demais só utilizou que ele iria negar antes que o Galo cantasse. Então, possivelmente, ele só omitir isso, antes que o Galo cante 2 vezes. Então, não há contradição. Okay. Não há contradição na Bíblia. E se houvesse contradição, aqui nessa passagem, o que garante que não há contradição no resto da Bíblia? Não, eu sei, não, tá certo. Não há contradição.
E outra Às vezes coisa, a Bíblia não há contradição, né? Às vezes a contradição é da forma de interpretar de algumas pessoas, né? Isso. não, a interpretação Isso. sempre tem. É como eu falei, quando nós queremos colocar nossa opinião, fazer exegese na Bíblia. Exegese é nós colocar nossa opinião no texto. Exegese é tirar o que o texto quer falar para nós. Então, se você observar o texto corretamente... Evangelista, mas tem um texto que ele me incomoda muito. É João capítulo 4. João, ele fala uma coisa muito interessante. Deixa eu ver se é João. Espera aí, só um minutinho. Ai, Deus, cadê aqui minha Bíblia? João capítulo 4. Da mulher samaritana? Não, se não é o 4, é o 3 ou o 5. Ele diz o 3 é seguinte: Nicodemos e o 5 é sobre a cura do paralítico no poço de Betesda. então, o 6 é sobre aquele que foi Multiplicação dos apedrejado. pães. Como? O do que foi apedrejado, não foi Atos, desculpa. Atos capítulo 6. Atos Isso não é, 7. não é o 4. Onde Estevão O foi Estevão, apedrejado. Capítulo 7. Mas tem uma coisa nesse texto que me incomoda muito, não bate de jeito nenhum com as informações em Gênesis, capítulo 11 e capítulo 12. Espera aí que eu vou pegar minha Bíblia, só um minutinho. É a questão dos filhos de Jacó. Não, só um minutinho. Espera aí. Eu já vi muitas pessoas pregando e falando sobre esse texto, e não tem lógica, eu já estudei várias vezes, já fui, já voltei, e não tem como, só um minutinho. Capítulo 6, deixa eu ver se é o 6. É o 7. Se for o apedrejamento de Estevão, é no 7. O 6 é a instituição do diácono. Então, é o 7. Aqui, então, no 7:4, diz o seguinte... 7:4 diz, então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para essa terra que vos agora habitais. Olha aqui, então, eu vou lá em Gênesis, capítulo 11 e 12. Como diz a minha amiga, a minha Bíblia não tem Gênesis, não. Ok. Capítulo 11. Aqui, desde dos descendentes de Sem, começa a contar todas as descendências, né? Aí fala com quantos anos que o pai teve o primeiro filho. Aí, bom, vamos chegar aqui. 11:25, diz o seguinte, e depois gerou... Não, vamos aqui, 22. 11:22. Viveu Serugue 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, viveu Serugue 200 anos e gerou filhos e filha. Viveu Naor 29 anos e gerou Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhas e filha. O que é importante para mim é que, no 26 diz assim, viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. Ok. Aqui diz que Terá tinha 70 anos quando gerou Abraão. Ok? Aí, se eu for no finalzinho aqui do verso do 11:31, diz o seguinte, tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles do Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, e foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá, vivendo 205 anos ao todo, morreu em Arã. Prestou atenção, né? Então, quer dizer, Terá tinha 70 anos quando gerou Abraão. A Bíblia diz aqui que quando ele saiu dos Ur dos Caldeus, ele parou em Terá. Desculpa, em Arã. E viveu 205 anos. Agora eu vou aqui no capítulo 12. No capítulo 12,
quando o Senhor fala para Abraão que era para ele sair no meio da parentela dele, da terra do seu pai, né? E te farei uma grande nação, te abençoarei. Aí a Bíblia disse que Abraão tinha 75 anos quando ele sai dali de Harã. Agora, vamos lá. Se a Bíblia disse que o pai Terá morreu com 205 anos, então, se a gente fazer a matemática, é o seguinte: ele tinha 70 anos quando gerou Abraão, e Abraão tinha 75 anos quando ele saiu de Harã. Então, isso significa que ele tinha o quê? 170 mais 75, 145 anos tinha Terá. Uhum. Ok? A informação aqui no bate, porque aqui diz o seguinte, que Terá, deixa eu voltar aqui, agora eu vou voltar lá em Atos. Ele falou, no versículo 4, que então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus os trouxe para essa terra que vos habiteis. Não bate. Isso não bate. Por que não bate? Mas não bate a matemática ou a Não terra? bate. A matemática não bate. Porque, ó, pra você ver, se ele morreu, Terá morreu com 205 anos, então, quando Deus chama Abraão com 75, uai, se ele teve um filho com 70, ele estava com 145. E ele não foi até Canaã, ele ficou lá. E lá foi lá em Harã que Deus chamou Abraão. Você Sim. entendeu? Então, ele sai Não, na do... verdade, se você observar, ele chamou Abraão em Ur dos Caldeus. Em Harã Sim, morre o pai em Harã. de Abraão. Mora em Harã. E ele morre com 205. Então, isso significa o seguinte, que Deus, quando Deus chama Abraão, o pai estava vivo. Ele não estava morto. Porque se ele morreu com 205, você entendeu? Dentro da matemática, que eu já fiz essa matemática, para baixo, para cima, não tem lógica. Não, que na verdade, quando ele chamou Abraão, ele chamou junto com o pai. Se você observar no Sim. texto, Não, até o aqui está pai beleza. acompanhou. O pai acompanhou. O que dá a entender quando a Bíblia fala que Arã pegou o seu pai, nós temos que entender que as famílias antigamente eram patriarcais. Sim. Não, até aí está tudo belezinha. É só a matemática que não bate. Afirmar que Arã estava vivo, ele só não saiu. Terá estava vivo quando Deus chama Abraão. Sim, ele Ele estava estava vivo. com 145 anos, entendeu? Eu vou Então, pesquisar o texto depois para saber que nós temos que entender. É porque aqui o escritor, que é Moisés, ele relata que Abraão, que Terá teve, com 70 anos, ele gerou Abraão, Naor e Arã. Ele, com 70 anos, não teve como gerar esses 3 filhos. Nós temos Não, que mas aí, entender. se você for no texto todinho da genealogia, Não, você vai sim. ver O que eu estou toda a querendo dizer é o seguinte: genealogia. nós temos que observar qual deles é o primogênito. É o Talvez Abraão, ué. Abraão, porque Moisés se pode ter você olhar aí, colocado o nome de Abraão primeiro, por ele estar escrevendo para os hebreus, que Abraão, o interesse de Moisés nessa passagem é destacar Abraão. Se você observar no capítulo 10 do livro de Gênesis, que é o mesmo livro, quem era o filho mais velho de Noé? Sem. Quem era o mais novo? Cão. Jafé do meio. Só que Moisés destaca sempre Cão como primeiro na história. Por que ele fala de Cão primeiro? Porque Cão é de onde vem todos os descendentes que prejudicariam a nação de Israel, como os sim, filisteus, como os egípcios. Então, sim. nós temos que entender que o nome de Abrão aqui, ele está em primeira ordem pelo fato do destaque de quem ele é. Não, mas será que só o nome do Abraão ia mudar aqui toda a história da genealogia? Não na questão da genealogia, mas a questão do destaque de quem ele é. Eu vou pesquisar direito para poder falar com a irmã Porque qual que é o filho mais velho. não, portanto, você sabe por quê? Porque se você ler toda a genealogia, você vai entender. Viveu Uhum. fulano de tal, aí, né, 30 anos, aí com 30 anos gerou Sicano. É bem específico por que Moisés ia mudar só nesse pedaço. Eu acho, particularmente, que a matemática aqui não foi feita. Está Então, assim, errada, do jeito que você porque mostrou aí, a matemática não fecha. não E fecha. matemática sempre é Porque, exata. ó, o Ela que não tem como não aconteceu. fechar. Você sabe o que é que eu. Se você prestar atenção no texto, ele vai dizer o seguinte: sai do meio da sua parentela.
né? Sai do meio da sua família. Quer dizer, estava todo mundo lá. E simplesmente dá para entender o seguinte: quando Deus chama todo mundo, eles param em Harã. Ali eles ficaram. Eles não continuam até em Canaã. Uhum. E continuou com a idolatria, né? E aí, o que Deus faz? Fala assim: Abraão, chegou. Sai do meio da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te darei. E aí, logo em seguida, fala que ele tinha 75 anos, quer dizer, todos saíram do Ur de Caldeus, mas eles pararam em Harã. Não tem outra explicação. Quer dizer, Terá não continuou porque ele continuou na idolatria. Se a gente vê os livros históricos, Terá era sacerdote de Nerode, entendeu? Não, o próprio livro de Josué deixa claro que eles eram idólatras antes. Sim. Eu vou fazer vou marcar aqui para me não esquecer e vou observar essa passagem com mais clareza e na próxima aula, vou até escrever aqui, na próxima aula, se eu conseguir achar a interpretação correta, eu trago a explicação. Eu Eu depois, sabe acredito por que quê, não há irmão Kleber? contradição. Irmão Kleber, porque quando eu fui dar uma aula uns anos atrás sobre Terá, que o ministério de Abraão só começou quando Terá morreu. Uhum. E eu fui ver a genealogia, fui em livros históricos e nada bateu. Eu falei, não, está errado. Infelizmente, Terá não continuou rumo a Jerusalém. Deus, quando chama Abraão, é porque o povo estava na mesma idolatria. Então, sai do meio da tua parentela. Quer dizer, ele saiu lá do Caldeus, mas eles pararam em Arão. Não tem como, entendeu? E ele morreu com 205 anos. Então, não tem como errar. Sim, eu vou buscar isso melhor para poder explicar aos irmãos, que realmente nós estamos em uma aula que tem a ver com a interpretação bíblica. E o que a nossa irmã Lúcia colocou aqui é algo muito sério. Infelizmente, é o que ela está falando, que é uma coisa séria, que nós atropelamos essas coisas. Os Às vezes nós detalhes. atropelamos, porque os números na Bíblia, às vezes, parecem não fazer muita diferença para nós. Nós gostamos de histórias de milagres, histórias extraordinárias. E esses detalhes são detalhes que os críticos da Bíblia observam, coisa que nós cristãos não. O nosso irmão Zé colocou que concernente, como eu falei, que o nosso irmão Elvis, que um dos evangelistas foram detalhista em escrever. E como dá a dizer que o problema matemático é complicado. Então, irmãos, em relação aqui, como eu falei, desses detalhes que tem na Bíblia, nosso irmão Lúcio colocou um ponto muito sério, eu notei aqui, vou fazer o impossível para poder entender esse negócio aqui, trazer matemática melhor para Mistério. na próxima aula. É porque, na verdade, eu vou reler toda a genealogia novamente aqui, para saber, para mostrar para a irmã quem foi o filho primogênito de Terá, ou de Tera. Então, aqui ele coloca aqui sobre como usar este método, o método sintético, como nós devemos usar. Ele mostra examinar cuidadosamente o livro que estamos estudando. Ele fala, ler toda... ele coloca aqui um termo aqui que é muito comum, ler em uma sentada. Tem alguns livros da Bíblia, irmão, que tem como nós pegar e ler de uma vez, mas tem livro que não. Por exemplo, tem livro como o livro de Malaquias, o livro de Joel, o livro de Abacuque, o livro de Miqueias, às vezes o livro de Amós, mas tem livro na Bíblia que é um livro pesado. Não é, por exemplo, o livro de Daniel, a história é tão edificante que às vezes a gente pega e lê tudo de uma vez. Mas não tem como você pegar o livro de Jeremias e ler o livro de Jeremias todo de uma vez. Porque, primeiro, que o livro de Jeremias, quando nós não entendemos os livros de Reis e Crônicas, nós ficamos perdidos um pouco nas profecias de Jeremias para tentar encaixar ela naquela história. E, segundo, que o livro realmente o livro de Jeremias ele é um pouco pesado. E ele tem profecias que ele fala em um local e depois ele repete uma profecia na vida de um rei que viveu antes daquele que ele falou. Então, temos que saber localizar. O livro de Ezequiel, como eu falei, também é um livro um pouco pesado para você ler todo de uma vez. O livro de Isaías não é tão pesado na interpretação, mas é um livro muito longo, dificulta também. Mas tem livro da Bíblia, sim, que dá para pegar, ler em uma sentada, como o termo que o pastor colocou aqui. Agora, o livro de Êxodo. O livro de Êxodo não tem como você ler ele todo numa sentada. Primeiro, que você não vai entender muita coisa. E segundo, que é um livro, além de ser extenso, pesado. O livro de Levítico, da mesma forma. O livro de Gênesis, como eu falei numa aula, me parece que foi no médio,
A primeira vez que eu interessei em ler o livro de Gênesis, eu li 25 capítulos dele, porque a história era muito boa, porque o livro de Gênesis, como ele é um conto, é uma história, ele é uma história muito boa, empolgante, principalmente do capítulo 12 a seguir, que é a história de Abraão, do capítulo de número 1 até o capítulo 11 de Gênesis, é muita história para pouco texto, então a gente quase não entende muita coisa. Mas do 12 a seguir você lê, como disse, com muita facilidade, que a história se torna uma história muito boa de você ler e, às vezes, compreender, pelo menos, o relato histórico. Então, dá para ler em uma sentada alguns determinados livros. Aí o pastor coloca, lê o livro e coloca aqui no mínimo 3 vezes. Ele não escreveu o mínimo, mas eu estou colocando. No mínimo 3 vezes. Ele fala, para descobrir o tema principal, seria bom ler pelo menos 3 vezes, para ver como o tema foi desenvolvido, como que aquele tema se desenvolveu naquele livro. Como eu falei na aula passada, um livro igual ao livro do profeta Joel, que nós não conseguimos localizar com muita precisão a época que ele foi escrito e nem para quem. Então, é um livro que às vezes requer mais estudo. Mas o livro de Jonas, o livro de Amós, por exemplo, você identifica o contexto já no primeiro versículo, você identifica o contexto pelo rei Jeroboão, pelo sacerdote que ocupava lá, mesmo não sendo da linhagem sacerdotal araônica, mas era um sacerdócio constituído pelo rei Jeroboão I. Então, nós vemos que há uma facilidade de identificar o tema principal no livro de Amós. O livro de Amós tem alguns termos com um pouco de dificuldade, devido à linguagem de Amós ser uma linguagem de um homem do campo, mas é só pesquisar mais a fundo que não teremos muitos problemas com o livro de Amós. Ele fala, para ver como o tema foi desenvolvido. Como eu já disse, por exemplo, o profeta Joel, ao descrever a destruição de Jerusalém, ele recorre a uma destruição que aconteceu antigamente sobre Israel ou sobre Jerusalém, de uma devastação de gafanhotos que deixou a lavoura em frangalhos, acabou com toda a lavoura do povo de Israel. E, ao descrever a situação caótica que Israel enfrentaria com a chegada dos caldeus, ele descreve o que havia acontecido antes. Então, quando nós desenvolvemos esse tema, descobrimos que ele está relacionado a algo do passado, com o que aconteceria no futuro de Israel, e tudo por causa que no presente que ele escreve o livro, o povo estava distanciado de Deus, tanto o povo como os líderes espirituais. Os irmãos vão ver ali que ele aborda muito o sacerdote, e ele mostra um sacerdócio desviado no livro de Joel, que inclusive ele fala que era para os sacerdotes rasgarem o coração e não as vestes. Porque rasgar a veste é muito fácil, irmão. Rasgar a veste é teatro. Então era para rasgar o coração. E ele coloca também que para fazer um esboço do livro. E como eu falei na aula passada, observar os parágrafos na passagem que você está lendo, os parágrafos sempre vão iniciar com letras em negrito, a primeira letra em negrito, e vamos ter essa facilidade. Dentro da leitura portuguesa, nós observamos que o parágrafo tem um espaço, mas na Bíblia não tem. Então, os parágrafos da Bíblia vai estar em negrito. E fazer esse esboço do livro, irmãos, é bom. Nós temos Bíblias de estudo que já traz um esboço do livro, mas aquele esboço é só uma forma didática que a pessoa que preparou essa Bíblia de estudo organizou, mas nós podemos preparar o nosso próprio esboço dentro do tema que nós descobrimos naquele livro, para que nós possamos pregar ou dar um melhor estudo naquele livro. E eu costumo dizer que não tem coisa melhor do que fazer uma exposição bíblica de cada livro da Bíblia, principalmente os livros dos profetas menores, descobrir para quem ele escreveu, por que ele escreveu, o que estava acontecendo. Isso tudo traz um estudo muito rico para a igreja. Para quem pastoreia a igreja ou auxilia pastores, a qual ele tem a oportunidade de ministrar, seja uma mulher, seria muito bom e enriquece a igreja, estudos baseados dessa forma. Nas cartas de Paulo, por exemplo, a carta aos Colossenses, as cartas aos Filipenses, a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas, ela é uma carta um pouco difícil, dura, muito dura, na verdade, mas deveria ser muito ensinado hoje a carta aos Gálatas na igreja. É uma carta que merece um destaque muito grande
na questão de fazer uma exegese nas igrejas de hoje, principalmente nas igrejas que ama implantar sistema judaico dentro dela, seria muito bom ler a carta aos Gálatas, que ajudaria, talvez, tirar esse tipo de pensamento nos dias de hoje. Então, ele coloca mais aqui o analisar a estrutura do livro e procurar descobrir o principal organizador, procurar descobrir o princípio organizador, o qual dá unidade ao livro. Isso deveria observar isso, a estrutura do livro e procurar qual é a parte desse livro que dá estrutura para o livro. Então, nós temos que observar. Aí coloque, fazer as perguntas. O que estava na mente do autor quando ele escrevia esse livro? Tem livros na Bíblia, irmão, por exemplo, o livro de Abacuque. É um livro que se deve fazer perguntas. Por que Abacuque escreveu o livro dele? Por exemplo, o profeta Abacuque ele é encaixado no livro dos profetas menores, ou os profetas da Bíblia judaica. Porém, o profeta Abacuque, se você observar, ele não tem profecia. O profeta Abacuque é uma luta dele com Deus. É uns questionamentos que ele faz com Deus o litígio no meio do povo, o povo ser egoísta, um está pisando no outro. Ele diz que o povo não cumpria a lei, ou seja, que a lei havia sido afrouxada pelo povo, e pede punição de Deus sobre o povo. Quando Deus dá a punição, ele logo questiona sobre a punição de Deus, dizendo que Deus levantou uma nação pior do que Israel, muito ímpia, como que Deus usaria uma nação daquela? E Deus descreve de maneira muito gráfica como a nação dos caldeus invadiria Jerusalém. Dá a entender que Abacuque ele presenciou a invasão do reino da Babilônia invadindo Jerusalém, da maneira que ele descreve. Então, é um livro que nós devemos fazer pergunta. Por que o profeta escreveu? E ele coloca mais. Qual era a mensagem que ele queria transmitir? Qual a mensagem que o livro que nós estamos estudando naquele momento a palavra que Deus me deu hoje, quer transmitir? Então, ou seja, quando nós fazemos essa pergunta, o que ele pretende transmitir com o livro? Aí, como eu coloco aqui, o que queimava no coração do profeta quando ele escreveu aquele livro? Por exemplo, um livro que nós, às vezes, observamos na Bíblia, que, às vezes, lutamos para entender a mente do profeta, é o livro do profeta Oséias. É claro que o profeta Oséias ele é muito conhecido, pelo menos os primeiros capítulos, na suposta história do casamento e traição, e as pessoas interpretam até da maneira correta, que é o que o povo de Israel fez com Deus, mas o livro do profeta não tem apenas 3 capítulos. Então, essa pergunta a respeito da história do profeta Oséias, por exemplo, querendo ou não, o profeta Oséias dá testemunho para todas as pessoas que lêem o seu livro do que ocorreu na vida dele. Então, seria a pergunta, o que ele tinha em mente quando ele escreveu? O que ele queria transmitir? E o que queimava no coração do profeta Oséias quando ele escreveu a decadência da vida dele em relação ao povo de Israel? E, para finalizar essa parte, aqui no número 2, ele fala verificar de que maneira o autor desenvolveu o tema. Aí ele mostra aqui, polêmico, seria essa maneira que ele desenvolveu? Coloca uma carta aos Gálatas, que é uma carta muito dura do apóstolo Paulo para as igrejas da Galácia, usando perguntas como o profeta Malaquias, que é um livro que, talvez na próxima aula nós vamos falar, que já vai abordar um pouco do profeta Malaquias, que ele, se os irmãos observar, o livro do profeta Malaquias gira em torno de perguntas. Perguntas do povo para Deus e resposta de Deus para o povo. Lógica, como a carta aos Romanos, que do capítulo 1 ao 7, ele descreve com muita precisão o desenvolvimento da salvação na raça humana, e o Evangelho de Mateus, que é dividido em tópicos, que Mateus ele tem essa preocupação de provar que Jesus é o rei dos judeus, ou naquele período era o rei dos judeus, e ele divide o seu livro muito em tópicos para poder provar, através das profecias, a respeito de que Cristo era o Messias. Então, esses tipos de métodos que nós usamos aqui,
do método sintético, nós observamos essas coisas e nos ajuda a interpretar corretamente as escrituras. Ou, pelo menos, buscar chegar mais perto de uma boa interpretação da Bíblia. Como eu falei, tem alguns textos obscuros na Bíblia. A irmã Lúcia acabou de julgar um no nosso peito aqui hoje mesmo, que fica um pouco com algumas dificuldades. Mas, como eu já disse, eu aprendi uma coisa, irmãos, com um professor de teologia, que basta nós dedicarmos no texto, que nós vamos conseguir interpretar corretamente o texto. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus e nela não tem erro, quando estudamos bibliologia, estudamos sobre a inerrância das Escrituras, tem uma resposta correta para cada versículo da Bíblia que tem uma aparente contradição. Amém? Alguma pergunta? Todos entenderam tudo? Sua pergunta, Cléber? Sim? Desculpa aí insistir, eu queria voltar naquela questão lá tipo assim, não importa quantas vezes o Galo cantou, né? Isso aí é independente. Isso. Que eu me confundi aqui foi o seguinte, porque Mateus 26, 34 fala: replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Está falando aí que antes do galo cantar, que ele negaria 3 vezes, né? Isso aí está claro, que antes do galo cantar, ele ia negar, antes que o galo cantasse uma vez, ele ia negar ele 3 vezes, né? Tá claro isso aí, né? Que Antes do galo cantar, negaria 3 vezes. Isso, ok. Agora vamos lá no Marcos. Marcos, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Se ele está falando que antes o galo cante 2 vezes, ele está afirmando que o galo já tinha cantado uma vez já. Porque antes que ele cante 2 vezes. Não, se o texto mostra que o galo cantou uma vez. Pois é, mas e como no outro texto fala que o galo não, que ele nega ele antes do galo cantar? É que eu estou dizendo, porque simplesmente Mateus e Lucas, ele simplesmente ocultou a quantidade. Ele quis dizer que a doutrina seria essa: você vai me negar antes que o galo cante. Esse seria a doutrina do texto, o assunto do texto, melhor dizendo, não a doutrina. O que o texto quer dizer é que Pedro negaria antes do cantar desse galo. E Lucas e Mateus simplesmente usou que o galo cantaria. E Marcos descreve a quantidade de vezes, é só isso. O detalhe, eu estou entendendo o que você está perguntando, que dá a entender o seguinte, que o galo cantou antes de negar uma vez. Um está afirmando uma coisa e o outro está afirmando outra. Mas é porque eles não, por exemplo, Mateus e Lucas não está dizendo que antes que o galo cante uma vez. O que Jesus está dizendo é que o galo não ia cantar. Possivelmente, que o galo ia cantar, que Jesus deixou claro que o galo ia cantar 2 vezes. E os 2 escritores não quis colocar isso, não sabemos por qual razão. Pois Pedro tinha que ter colocado isso para a gente ia saber direitinho, mas Pedro não colocou, ué. Porque, como eu estou dizendo, o Evangelho de Marcos é comprovado que o Evangelho de Marcos, ele alguns até exageram, eu particularmente acredito nisso. Alguns exageram que Marcos foi apenas o amanuense de Pedro, que o Evangelho seria de Pedro e Marcos foi o escritor do Evangelho. Eu, particularmente, acredito que Marcos colheu de Pedro esses feitos de Jesus, e como essa passagem era uma passagem relacionada a Pedro, que foi o que aconteceu com Pedro, Pedro descreveu da maneira correta para Marcos e ele escreveu. Então, é isso que eu creio. E devido a isso, ele escreveu da maneira correta. Outro sim, o pastor pede para avisar para os irmãos que vai ser trabalho, não vai ser prova, e os irmãos eu tenho que checar aqui direitinho, mas ele ficou de postar no grupo, para os irmãos a data da entrega do trabalho. Mas me parece que vai ser na segunda semana do mês de maio. Ele vai passar os detalhes para os irmãos a respeito do trabalho da apostila, para os irmãos fazer o trabalho em relação ao material. O evangelista Kleber, só voltando lá de novo no texto do Galo, é igual você contar um testemunho, né? Você conta um testemunho ou uma história, é normal. Cada um vai focalizar numa parte do testemunho, não vai falar mentira, mas vai falar a mesma história. Igual você falou, por exemplo, eu quero falar que quando eu estava em Boston, aí outro vai falar no estado de Massachusetts, quer dizer, é a mesma coisa. Né? Todos estavam no estado ou na própria cidade que você mora, Boston. Então, assim,
Até que nisso aí, até que ainda passa, mas o meu texto lá, você vai dar um jeito nele. Se não tiver como, eu recorro ao pastor Luiz. Isso, como alguns ocultaram detalhes. É como eu já falei, irmãos, é outra coisa, como eu falei no texto, é descobrir para quem escreveu e por que escreveu. Por exemplo, o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Os romanos não estavam agarrados com muita coisa, eles queriam saber da ação. E Cristo, o Evangelho de Marcos é o evangelho que mais tem milagres. Então, Marcos, ele colocou com as coisas que interessou na crucificação e o que Pedro escreve ali, ele escreve que Pedro dita para ele, que possivelmente foi Pedro que ditou, Marcos escreveu essa parte que era importante, que Pedro estava dando testemunho dele próprio. Daquilo ali. Se os irmãos observar o Evangelho de João, mesmo que ele não fale que é ele, mas João fala muitas coisas que aconteceu com ele no Evangelho. Ele chama de discípulo amado, sendo ele próprio, então ele mostra que ele deitava no peito de Jesus, que foi para ele que Jesus contou que aquele desse um pedaço de pão molhado é que trairia ele. Ele fala que é ele, que Jesus falou para ele, que ele não provaria a morte até vir em Cristo, e que ele morreria de... Na verdade, ele não falou que ele morreria de morte natural, né? Mas revelou que Pedro morreria matado, e Pedro, quando perguntou a respeito de João, ele disse que se fosse da vontade de Deus que ele vivesse e não sofresse para morrer. Então, tudo isso João escreve sem dar o nome dele, mas fala que aconteceu. Ele fala que no evangelho dele que ele correu mais rápido do que Pedro. Claro, Pedro era mais velho, ele estava bem novo na época, correu mais rápido e chegou no túmulo primeiro, e tudo é dar o nome de discípulo amado. Então, ele descreve muitas coisas relacionadas a ele no evangelho, daquilo que Jesus fez através dele ou que fez junto com ele. Inclusive, a João era entregue os cuidados da mãe de Jesus. E tudo isso ele identifica como discípulo amado e não com o nome de João. Amém? Vamos agradecer a Deus. Os irmãos ficam cientes disso. Eu vou falar com o pastor vai postar os detalhes do trabalho para que os irmãos desenvolvam o trabalho. E ele disse isso, que seria até a segunda semana do mês de maio. Qualquer coisa, os irmãos entrem em contato com os irmãos achar que precisa mais, e mais tempo, alguma coisa assim. O pastor falou que os irmãos podem entrar em contato, que ele pode estudar e ver o que faz para os irmãos de acordo com aquilo que ele vai apresentar, que será o trabalho para os irmãos. Bem, vamos agradecer a Deus. Feche os teus olhos, se você puder, vamos agradecer ao Senhor. Deus eterno, Deus maravilhoso, Santo de Israel, Deus bendito, Deus glorioso. Mais uma vez, somos gratos ao Senhor, Deus, por mais um dia de aula. Agradecemos ao Senhor pelos momentos, ó Pai, que aqui passamos, pelas perguntas, pela participação dos teus servos. Que o teu Espírito, ó Pai, ilumine a cada dia, cada um. Que o Senhor dê uma semana abençoada para todos, abençoe as famílias, vai abençoando o ministério, ó Deus, e dirigindo. Guarda-nos, ó Pai, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, nos ajude, ó Pai, nessa caminhada e, acima de tudo, ó Deus, a ser verdadeiros apologistas da Tua palavra. Sermos, ó Pai, pessoas sinceras com a interpretação das Escrituras e saber aplicar, ó Pai, da maneira correta. Em nome de Jesus, seja com cada um, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, todos tenham uma excelente noite e uma maravilhosa semana. Amém. Deus abençoe. Boa noite a todos. Paz. Paz do Senhor. Senhor.